A mente funciona da seguinte maneira: existem 3 níveis mentais que atuam. Um nível de sobrevivência que fica muito próximo da medula, um nível emocional, a gente chama de sistema límbico, e um nível mais elaborado, mais racional, que se chama córtex. O sistema límbico é o principal agente do efeito placebo. O sistema primitivo, aquele de sobrevivência, ele é um executor, ele faz o que mandam, mas ele não é o disparador. Já o límbico, ele cria as condições para que isso aconteça. E quais são as condições? São duas vertentes, as emoções e as crenças. Uma coisa tem a ver com a outra. As crenças afetam as emoções e as emoções afetam as crenças. Se você tiver emoções favoráveis, os efeitos placebos dentro de você vão ser despertados e vão ser acelerados. Se você tiver crenças favoráveis, você vai despertar e disparar o efeito placebo com muita intensidade. O contrário é verdadeiro. Se você tiver emoções ruins ou pensamentos que levam a emoções ruins, e se você tiver crenças limitantes, você vai ter o efeito nocebo. É o cara que acredita na praga. Então alguém me rogou uma praga. Você acreditou? Acreditei. Então agora você tem a praga. A praga vai virar uma profecia autocumpridora. A pessoa acreditou e a coisa acontece e ela diz: viu, eu não disse? Sim, mas você acreditou. O item você acreditou é que fez a coisa acontecer. Se você não desse bola, nada aconteceria. O exemplo desse sistema é uma pesquisa que foi feita há muito tempo atrás. Um antropólogo resolveu visitar uma daquelas ilhas do Caribe que usam o voodoo, o método voodoo. O método voodoo, se você não sabe, é um boneco que os curandeiros usam lá, os pagelanças deles, os feiticeiros, os bruxos, eles pegam aquele boneco e eles criam algum tipo de contato mágico com a vítima. Em geral, a vítima tem que saber disso. Em geral, a vítima tem que ver alguém apontando o boneco para ela, e aí o feiticeiro bota agulhas no boneco e a vítima sente dores nos lugares em que o cara bota agulhas. A tal ponto esse fenômeno acontece que às vezes as pessoas morrem por causa de excesso de agulhas no boneco. E as pessoas nessas ilhas do Caribe que acreditam no voodoo morrem de verdade. Elas morrem de formas terríveis, elas têm convulsões que não têm tratamento, elas têm arritmia cardíaca, elas têm muitas situações tenebrosas. E aí então um grupo de antropólogos britânicos foram lá estudar o voodoo. E aí eles pediram para um feiticeiro para fazer o voodoo neles. Então o feiticeiro no início se negou, depois por insistência, uma pesquisa, ele fez. Então ele pegou um boneco de cada membro da equipe, alguns membros da equipe se revoltaram, não quiseram participar, mas o professor exigiu e todos foram então submetidos ao boneco voodoo. E aí ele ficou espetando o boneco voodoo durante vários dias, não aconteceu nada, toda a equipe foi embora. E aí veio a pergunta, mas como que o pessoal da ilha, lá do Haiti, da República Dominicana, dessas ilhas, eles morrem por causa do voodoo ou sofrem por causa do voodoo? E o britânico, ou os britânicos, não sofreram por causa do voodoo. Resposta: porque os britânicos não acreditam no voodoo. É só por isso. Outra pesquisa e outro dado em relação a isso. Um cara chamado Herbert Benson, um ex-diretor do Instituto de Hipertensão de Harvard, ligado a Harvard. Ele foi no Tibete estudar meditação, como que a meditação controla a pressão. E ele verificou que a meditação controla a pressão, ajuda. E aí ele foi ver como que a medicina tibetana funciona. E aí ele viu que a medicina tibetana funciona muito bem, até às vezes melhor do que a medicina ocidental. Aí ele foi verificar o que eles usam para controlar as doenças. E ele verificou que tem um monte de chás. Aí ele foi estudar os chás, pegou todos os chás amostras e mandou para a bioquímica de Harvard. A bioquímica de Harvard estudou e viu que não tinha nenhum alcaloide, nenhum componente ativo. Era palha com água quente. Aí o doutor, pesquisador, Herbert Benson, perguntou para o doutor, colega dele, que estava guiando o grupo lá no Tibete, como que funciona chá de palha no público tibetano, e se der chá de palha no público americano ou qualquer outro, não vai funcionar. E lá funciona, lá tem êxito em mais de 80% das vezes. Aí o pesquisador tibetano, que é iniciado nessas práticas da medicina tibetana, respondeu para ele que são 3 fatores. Primeiro, o cliente, o paciente tibetano acredita nos chás. Segundo, o médico tibetano acredita nos chás. Mas essas 2 não são as mais importantes. A terceira é a mais importante.
Os clientes tibetanos acreditam nos pacientes. E isso faz toda a diferença. Essas crenças que vão juntas, elas reforçam as emoções que disparam a autocura e que dão o processo do placebo. Então a pergunta é, nós conseguimos fazer placebo, nós, pessoas do mundo ocidental, que nós não temos a cultura tibetana, nós não temos as crenças budistas, taoístas, confucionistas, essa coisa toda do yin, yang, etc e tal, nós não temos. Nós somos racionais, cidadãos urbanos. Nós podemos fazer um efeito parecido com o que esses monges e esses curadores de lá fazem? Com certeza. Só que a gente tem que fazer o processo. E qual é o processo? Tem que tomar os chás? Até pode, se quiser. Se acreditar no chá, vai fazer bem. Se acreditar numa cápsula vazia, vai fazer bem. O problema é que é difícil acreditar quando a gente sabe que o chá não tem nada.